enquanto na pele normal você tem uma epiderme uniforme organizada, na pele com melasma existe um processo chamado elastose solar, que é evidente. A membrana basal está íntegra na pele normal, mas no melasma existem os melanócitos, que são pendulares. Na pele normal nós temos os melanócitos regularmente distribuídos e na pele com melasma existe uma disrupção da membrana basal. E isso facilita a inflamação local, que culmina com a hiperpigmentação. Então, os mastócitos na derme hoje estão sendo estudados como os protagonistas da inflamação. Então, existe um aumento significativo desses mastócitos. O que eles estão fazendo ali? Eles estão recebendo sinais e produzem histamina. São esses mediadores químicos que eu falei para você, né? Como histamina, como triptase, como heparina. Em conjunto, eles dão sinais inflamatórios locais. Um exemplo aqui, a histamina, sabidamente, induz uma vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular. Isso facilita ainda mais o recrutamento de outras células para a derme, e essas outras células são células principalmente inflamatórias, e as células inflamatórias perpetuam um ciclo chamado de melanogênese, que é a produção da melanina por essas células chamadas melanócitos, como eu mostrei ali no esquema anterior. Então, a infiltração das células imunes, elas não são a característica apenas dos mastócitos, como eu falei anteriormente, elas também têm macrófagos ativados. Esses macrófagos, eles produzem muitos mediadores químicos chamados citocinas pró-inflamatórias, ou seja, pró-inflamatórias, né, que aumentam a inflamação. Existem também os próprios linfócitos T, que são recrutados para a região, eles amplificam a inflamação local, e os mastócitos ativados, e hoje já se sabe que eles induzem mediadores vasoativos e pró-melanogênicos que mantêm a hiperpigmentação local. Então, o microambiente inflamatório crônico de baixa intensidade, ele está presente nessa derme que está com a lesão por melasma. Em alguns casos, esse microambiente ele não é de baixa intensidade, é um microambiente inflamatório crônico de alta intensidade. Como nós estudamos imunologia, nós também levantamos as informações de quais esses mediadores e fatores melanogênicos estão presentes. Existem vários deles, como alguns chamados de interleucinas, como a interleucina 6 e a interleucina 17, que sabidamente induzem inflamação. Existe um outro fator chamado TNF, que também é uma proteína chamada fator de necrose tumoral, que é altamente inflamatória. Existe também outros fatores como a endotelina e o SCF. Mediadores químicos proteicos, muito estudados dos imunologistas, e podem também atuar como alvos para a manipulação do sistema imunológico. Bem, mudando agora para um outro aspecto do sistema imune, existem muitos estudos sobre o papel que o intestino tem na regulação do sistema imune. Então, o intestino ele tem cerca de 70% das células do sistema imunológico. O nosso intestino é um órgão que cumpre suas funções, né, com as células intestinais, produção de muco, absorção de nutrientes, mas além disso, residem muitos micro-organismos como bactérias, chamadas de microbiota, lá no intestino. E essa microbiota tem uma relação muito íntima com o nosso sistema imune. Então, o intestino regula o sistema imune sistêmico. Então, as células do sistema imunológico, quando elas passam pelo intestino, elas recebem sinais, e quando elas saem de lá e vão para outros lugares do corpo, elas carregam esses sinais. Então, o intestino tem
essa microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, por sua vez, regula o sistema imune. Já se sabe que existe um eixo que conecta, através de uma informação biológica, o intestino e a pele, chamado de eixo intestino-pele, ou do inglês Gut-Skin Axis. Então, a microbiota intestinal é muito importante nesse equilíbrio do sistema imunológico. Então, já se sabe que numa microbiota intestinal saudável, o sistema imunológico também está equilibrado, balanceado. Mas, quando existe um processo que nós chamamos de disbiose, que é uma desregulação da microbiota intestinal, o sistema imunológico está desequilibrado. Eu devo também aqui mencionar para vocês que essa microbiota, ela é encontrada no intestino, mas existem também microbiotas de outros locais do corpo, como uma microbiota do tecido cutâneo. Então nós temos uma microbiota da pele, que são micro-organismos que residem na nossa pele. E eles são muito importantes também para regular o próprio sistema imune. Mas no caso do intestino, quando você tem essa disbiose, o que acontece é que existem toxinas que saem do intestino e vão para a circulação sistêmica, causando o que nós chamamos de inflamação sistêmica. E quando você tem essa inflamação sistêmica, você pode induzir uma ativação cutânea, uma ativação dos mastócitos que induzem a melanogênese, como nós discutimos anteriormente. E existem trabalhos mais recentes que vêm demonstrando a importância do equilíbrio da microbiota intestinal para o controle da hiperpigmentação da pele. Então existe uma conexão imunológica entre o intestino, o sistema imune do intestino, e a hiperpigmentação da pele. Com certeza, muitos outros estudos estão sendo realizados e no futuro nós devemos ter mais dados sobre esse eixo intestino, pele e sistema imune. Um outro eixo importante que nós devemos mencionar aqui em termos de sistema imune é o eixo cortisol-sistema imune, também conhecido como eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ou algumas pessoas chamam de hipotálamo-pituitária-adrenal, o eixo HPA. O que acontece nesse eixo que se observa em relação ao melasma, o sistema imune e esse eixo? Existe um fator, um hormônio chamado cortisol, que é bastante estudado, e nós sabemos que quando o indivíduo está com estresse psicológico, ele tem uma ativação desse eixo. E o estresse psicológico, com a ativação desse eixo, ele desregula o sistema imune. Além disso, já se observou que o próprio eixo HPA está envolvido com a hiperpigmentação e com a persistência das manchas. Os pacientes relatam o aparecimento de manchas na pele hiperpigmentadas após episódios de estresse agudos. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que existe um eixo onde o estresse ele está diretamente envolvido com a ativação de mastócitos no local da pele, diretamente envolvido com a hiperpigmentação dessas manchas, que são persistentes. Então, devemos também, como médicos, observar esse tipo de condição que é apresentado por essas pacientes que têm melasma. Então, o sistema imune está direto ou indiretamente relacionado com esse eixo e a conexão da pele com a hiperpigmentação. Nessa aula de hoje aqui, nós apresentamos evidências de que o melasma
ele pode ser visto e pode ser entendido como uma doença imunológica, uma inflamação crônica de base, que pode ser induzida pela exposição à luz UV ou luz visível. Essa inflamação crônica, ela vai atrair, vai ativar células como os mastócitos e outras células, que vão produzir mediadores químicos, por exemplo, como citocinas pró-melanogênicas, que vão também interagir com eixos importantes do nosso corpo, como eixos intestino-pele e o eixo HPA. Toda essa interação ela tem uma relação com o sistema imunológico, e o resultado disso vai ser uma hiperpigmentação persistente. Então, como conclusão, eu gostaria de trazer aqui nessa aula que compreender a inflamação subjacente representa o ponto de partida essencial para desvendar a patogênese do melasma e, consequentemente, para otimizar as estratégias terapêuticas disponíveis atualmente. Desta forma, incorporar alvos específicos do sistema imune na conduta clínica da paciente com melasma não é apenas uma opção, pode ser visto como um pilar fundamental na abordagem moderna, visando maior eficácia, menor recorrência e melhores resultados a longo prazo. Essas foram as referências usadas e eu agradeço o tempo de vocês aí. Espero que essa aula tenha contribuído para a introdução sobre o sistema imune, por que o sistema imune está relacionado com melasma, e que existem alvos ali que o imunologista, o dermatologista, o médico, de uma forma geral, ele pode manipular para melhorar a vida das pacientes que têm melasma. Obrigado.